Olá, o meu nome é Andreia, sou aluna da Iniciação Científica na Faculdade da Anhanguera, a Unidade Belenzinho de São Paulo. O título do meu trabalho é o estudo da reticulação e análise da calcificação de suporte de colágeno bovino hidrolisado. Primeiramente, vamos compreender como é a estrutura do dente. Ela é composta pela coroa, que é a parte visível, e temos a raiz, que é protegida pela gengiva e tecido ósseo. Essa estrutura pode sofrer uma perda óssea pela reabsorção natural, desgaste da altura do dente e, em casos mais graves, até mesmo perda do dente. As principais causas da perda óssea dental são causadas por idade avançada, interferências oclusais, desalinhamento dos dentes e por diabetes, osteoporose. E a principal e a mais comum é a periodontite. A periodontite é uma inflamação gengival causada pelo acúmulo de placa bacteriana. Em casos mais graves, pode acometer a estrutura que sustenta o dente. A inflamação na gengiva pode ser grave a ponto de ir desgastando o tecido ósseo. E a pessoa perde até mesmo o dente por causa da oclusão no local. Dentre as consequências da periodontite, temos a retração da gengiva, que é observada pelo falso alongamento do dente. A hipersensibilidade devido à exposição da raiz. O sangramento gengival e o mau hálito e até mesmo o desalinhamento do dente, devido à perda do tecido ósseo. E nas causas mais graves, a perda do dente, como exposto anteriormente. O tratamento da periodontite depende do grau de acometimento. Em casos mais leves, é feita a raspagem da placa bacteriana e a descontaminação da superfície radicular. Caso haja um comprometimento mais sério, o dentista solicita um raio-x para analisar a região afetada. E caso seja necessário, é feita a reconstrução óssea, sendo enxerto ósseo o procedimento mais utilizado. E dentre os enxertos disponíveis no mercado, temos tricálcio fosfato, hidroxapatita, que é a mais comum, compósitos bioativos de cerâmica e polímero, que auxilia a calcificação. Porém, estas metodologias não simulam um ambiente celular real, fazendo assim necessário analisar o suporte celular à base de colágeno para suprir o que for necessário. Como os suportes de colágeno apresentam baixa resistência mecânica, é necessária a reticulação do material ou introdução de enxertos para acelerar o processo de calcificação. Logo, esses suportes podem ou não conter ossos autólogos, que é o osso do próprio paciente, ou o osso xenógeno, que pode ser do porco e boi, ou osso alógeno, que são ossos de seres humanos fiolizados e tratados. Embora os ossos autólogos sejam mais adequados no processo de regeneração óssea, possuem a desvantagem no fato de ser necessário intervenção cirúrgica para se retirar o osso em uma região mais adequada. Os ossos xenógenos, embora presente uma boa incorporação, podem desencadear reações imunológicas devido à presença de proteínas remanescentes. Por isso, os ossos halógenos, por serem de humanos, se mostram melhores que os xenógenos. Os suportes de colágeno, que são membranas de colágeno reticulados, são promissores, pois apresentam a composição próxima ao tecido ósseo. Apresentam boa estabilidade física, excelente compatibilidade celular, além de mimetizar uma matriz extracelular. Na figura C, é possível observar a formação de tecido ósseo sendo formados após 8 semanas.
Dentre os objetivos propostos, está o desenvolvimento de suporte de colágeno com osso humano, fiolizados e esterilizado como enxerto ósseo, que poderá ser utilizado em cirurgias odontológicas ou médicas. Esses suportes promovem a retenção do coágulo, favorecendo o reparo ósseo. As membranas de colágeno foram preparadas para a solubilização de colágeno bovino hidrolisado em pó em solução de ácido acético e cítrico. Há necessidade de solubilização em meio ácido. As soluções foram agitadas a 37 graus por 24 horas até a formação de uma solução homogênea. As soluções de colágeno foram colocadas em moldes de polietileno descartável e colocado na geladeira para a formação da gelatina, que são as membranas de colágeno. Essas membranas foram retiradas dos moldes de polietileno e levadas por 3 vezes em tampão fosfato em pH 7 para a neutralização das membranas. E depois foram colocadas em contato com solução do reticulante, glutaraldeído e pluronic, levadas novamente em tampão fosfato para retirar os reticulantes em excesso e armazenadas em geladeira. Como os suportes preparados com pluronic não se mostraram estáveis em ensaio de calcificação, usamos apenas o suporte produzido com glutaraldeído para os ensaios de calcificação. Esses ensaios de calcificação foram preparados soluções que simulam os fluidos corporais com concentração duplicada. E essas amostras foram colocadas em tubo Falcon de 50 ml com 30 ml de fluidos corporal simulado. Os tubos contendo os suportes foram colocados em banho-maria a 37 graus e as soluções foram trocadas a cada 48 horas para continuar oferecendo cálcio para a calcificação da membrana. Após 7 dias, foram drenados todo o SBF e as amostras foram lavadas gentilmente com água deionizada para a retirada dos sais com excesso na superfície. E depois, as amostras foram colocadas em placas de Petri para serem congeladas e liofilizadas. E na preparação das membranas de colágeno, notou-se que as soluções de colágeno em ácido cítrico mostrou-se mais homogênea e translúcida. As membranas produzidas a partir do ácido cítrico apresentavam maior elasticidade, logo eram mais fáceis de manipular. Acredita-se que isso ocorreu porque a constante de ionização do ácido cítrico é maior, fornecendo uma solução mais ácida que auxilia no processo de digestão do colágeno, produzindo uma solução de melhor qualidade. Os suportes de colágeno, preparados com glutaraldeído, apresentavam alteração na cor, ficaram amarelados. Talvez por conta da concentração do glutaraldeído ou pela formação de base de Schiff entre o colágeno e o glutaraldeído. Durante o processo de calcificação acelerada, algumas amostras apresentavam fungos visíveis, talvez devido a um ambiente favorável ao crescimento de micro-organismos e talvez pela temperatura ou excesso de fosfato. Tanto as amostras feitas em ácido cítrico como acético apresentavam esses comportamentos. E durante o processo de calcificação, as amostras foram desidratadas por estarem em um ambiente com alta concentração salina. Convém lembrar que as membranas possuem mais de 90% de água em sua estrutura, por isso houve a desidratação. Algumas amostras foram congeladas e liofilizadas para manter sua estrutura sem conteúdo de água. O processo de liofilização se mostrou adequado
Devido à pandemia e problemas técnicos com os equipamentos, essas amostras esperam para serem analisadas por microscopia eletrônica de varredura para enxergar os poros e a calcificação formada. Difração de raio-x para se determinar o grau de calcificação. Raman como um processo de análise adicional para se verificar a calcificação. DSC e TGA para saber se a reticulação melhorou as propriedades elásticas do material reticulado. E como conclusões parciais, percebeu-se que as condições de preparação dos suportes são adequadas para os estudos de calcificação. Contudo, há necessidade da escolha de outro reticulante menos tóxico. Como ainda não temos os resultados de DSC e TGA, não dá para se concluir que o Plorinic seja adequado para reticular o colágeno, porém ele não é adequado para os ensaios de calcificação acelerada. E para se evitar as amostras que sejam fungadas, talvez seja melhor adotar um processo de calcificação mais lenta. E na técnica de liofilização, percebeu-se que as condições adotadas foram eficientes para manter a estrutura do material. Aqui são mostradas algumas referências que auxiliam na realização do trabalho. Obrigada pela atenção.